O que eu soube hoje, o Fran, é que o Boto levou uma chamada do BAP. O BAP o convocou e disse: olha, o que aconteceu ontem foi muito ruim. E vou além. Ser eliminado na fase de grupos é inadmissível para o Flamengo. Ou seja, o BAP, que é um dos que defende a ideia da prioridade do brasileiro, simplesmente avisou o Boto uma espécie de ou dá ou desce. Amigo, você vai ter que botar o Flamengo na próxima fase da Libertadores, de preferência em primeiro lugar. BAP chama a atenção de José Boto e Flamengo deve priorizar também a Libertadores da América. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal RMP, link na descrição. O jornalista Renato Maurício Prado trouxe detalhes sobre os bastidores da derrota do Flamengo na última quarta. E de acordo com informações, o presidente do Mengão pediu explicações sobre ter poupado na principal competição sul-americana. Para vocês, o Flamengo tem que priorizar o Brasileiro ou Libertadores? Chega, participe e deixa sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar o recorte agora. O que eu soube hoje, o Fran, é que o Boto levou uma chamada do BAP. O BAP o convocou e disse: olha, o que aconteceu ontem foi muito ruim. E vou além. Ser eliminado na fase de grupos é inadmissível para o Flamengo. Ou seja, o BAP, que é um dos que defende a ideia da prioridade do brasileiro, simplesmente avisou o Boto uma espécie de ou dá ou desce. Amigo, você vai ter que botar o Flamengo na próxima fase da Libertadores, de preferência em primeiro lugar. Então, eu tenho a impressão, pode ser que os fatos acabem me desmentindo mais lá para frente, mas que nos dois próximos jogos da Libertadores, são dois jogos fora de casa, são dois jogos que, se o Flamengo não der um jeito de ganhar, o ideal seria ganhar os dois, mas pelo menos ganhar um e empatar outro para fazer 4 pontos, a classificação fica em risco, gente. A classificação fica em risco. Então, são jogos em que o Flamengo não pode nem sequer pensar em não jogar com força máxima. Não pode nem sequer pensar. Tem que ser força máxima. Ontem estavam todos disponíveis. Deveria ter sido força máxima. Bom, nós vamos continuar a conversar sobre isso. Até porque há uma argumentação que eu acho razoável, que é a seguinte: mesmo sem Wesley, Gerson e... quem era o terceiro? Wesley, Gerson e Pulgar, o Flamengo tinha obrigação de ter ganhado o jogo de ontem, né, gente? Vamos falar com todas as letras. O Flamengo tinha obrigação de ter ganhado o jogo de ontem. Agora, o que aconteceu de novo, mais uma vez ontem? O Flamengo dominou, o Flamengo já estava criando, empilhando situações de gol e perdendo, e aí veio aquela idiotice, pode até ter sido inconsciente, mas a idiotice do Léo Pereira de botar a mão na bola. Então, a partir daquele 1-0 ali, é um outro ponto que é preciso atenção, o Flamengo se desestruturou. Não sei se é porque, com o Felipe, eu só me lembro daquele jogo com o Vasco, que o Veguete fez no primeiro gol, e depois o Flamengo virou e ganhou até com uma certa facilidade. Não, o Veguete, acho que foi 2-1, né? O 6-1 também teve gol do Veguete, mas aí não era Felipe. Mas o Flamengo não está acostumado a jogar atrás. Mas não pode. Com os jogadores que tem, experientes, muitos deles com experiência internacional, não pode tomar um gol e se desestruturar. E foi o que aconteceu. Quando toma o segundo, então, aí vira um desespero. Porque muita gente alega assim: não, mas o Flamengo botou no segundo tempo os times titular. 45 minutos, dava tempo de virar. Não é bem assim. Não é bem. Uma coisa é você começar com o seu time titular, com 0-0 no placar, primeiro tempo. Outra coisa é você botar o seu time titular com apenas 45 minutos e um 2-0 contra. Aí, amigo, já é o toca barata voa. Já é o caos ao qual o Felipe se referiu na entrevista, dizendo que, de fato, houve um momento em que todo mundo parecia perdido dentro de campo. O Flamengo alçou
40 bolas na área adversária. 31 só no segundo tempo, que era quando deveria ter botado mais a bola no chão. Afinal de contas, estava com o time titular inteiro. Mas não. Botou 31 bolas no segundo tempo e mais 9 no primeiro tempo. É muito pouco, é muito pobre para um elenco da categoria do Flamengo. É desclassificante até, eu diria, você vê um time como o do Flamengo, com jogadores infinitamente superiores em termos técnicos do adversário, ficar alçando bola alta sobre a área. Ainda mais que o Flamengo não tem grandes cabeceadores. Quem é o grande cabeceador do Flamengo? É o Bruno Henrique, que começou o jogo na ponta esquerda. Tudo bem, ele na ponta esquerda mesmo já fez muito gol de cabeça. Mas você olhava os cruzamentos, geralmente quando o Flamengo cruzava a bola na área, tinha muito pouca gente na área. Isso é outra coisa. Quando é um escanteio, tudo bem, vem todo mundo. Mas quando são cruzamentos durante uma jogada normal, você tem muito pouca gente na área. Então você tem que ser muito preciso, tem que botar a bola na cabeça do cara. Como, aliás, o De La Cruz conseguiu botar na cabeça do Bruno Henrique no último minuto, e o Bruno Henrique tirou demais e a bola bateu no travessão. Ali, pelo menos, se minimizaria o prejuízo, já que o Flamengo faria um ponto, mas o mais importante, o Central Córdoba não faria 6, não faria 4, como fez. O Central Córdoba foi, que tinha empatado o primeiro jogo, mais 3, 4. Então, olha o drama se o Flamengo perde os 2 jogos fora. Ou perde um e empata outro. Perde da LDU e empata com Córdoba. Que agora o jogo vai ser no Santiago del Estero, lá na cidade do Central Córdoba. A situação da classificação não é só no primeiro lugar do grupo, não. A classificação fica comprometida. Então, eu acho que a primeira providência que tem que ser tomada é o seguinte: olha, não interessa como, mas todos os titulares têm que estar disponíveis para esses 2 próximos jogos. Todos os titulares, sem exceção. Não tem essa de poupar nos 2 próximos jogos da Libertadores. É o mínimo que eu espero. Manda aqui o Rogério Afonso. Renato, sou tricolor e te acho um super jornalista esportivo. Saudações tricolores. Obrigado, Rogério. Saudações rubro-negras para você. João Eduardo. Boa noite, MP. O Felipe Luiz estava desesperado para empatar o jogo ontem, que acabou colocando o Pedro com o risco de sofrer uma lesão grave, adversário batendo. Isso eu também não entendi, João Eduardo. Eu achei uma substituição, como é que eu vou usar o termo correto aqui? Está me fugindo a palavra. Uma coisa absolutamente sem sentido, extremamente arriscada. Extremamente arriscada e sem sentido. O Pedro não tem condição ainda. O Pedro está, voltando de 7 meses. A bola mal chegou no Pedro. O que ele queria fazer com o Pedro ali? O Pedro entrou aos 28 minutos, né? Se não me engano, 28 minutos. Ainda tinha muito tempo de jogo. O Pedro jogou pelo menos 20 minutos. O Pedro ontem só deveria ter entrado se o Flamengo estivesse ganhando o jogo. Até com uma certa tranquilidade. Aí você botava o Pedro para jogar 10, 15 minutos. Mas você botar o Pedro no fogo, no desespero, na esperança de que iria fazer o gol de empate, eu achei irresponsável a atitude do Felipe. Acho que o Felipe ontem realmente viveu um dos seus piores dias como treinador do Flamengo. E ele sabe disso. Vocês veem que na entrevista coletiva ele fez questão de dizer, matar no peito, dizer: a culpa é minha, vão vir as críticas e elas serão justas e nós temos que melhorar. É isso que o Flamengo tem que fazer. O Flamengo tem que melhorar. O Flamengo tem que sentar agora e melhorar. Porque o Flamengo está com tecnologia demais e cabeça de menos. Hoje eu vi uma reportagem de uma repórter, eu acho que é TNT, não sei. O Flamengo hoje resolveu, através das suas redes sociais, abrir para filmes, para entrevistas, para tudo, o setor que cuida da fisiologia do Flamengo. Hoje tudo é uma parafernália infernal. O jogador chega, bota o dedo, aí diz quanto está cansado, quanto não está, quanto está pesando, se tem algum tipo de dor, parará. Tudo muito bonito. Mas é o seguinte, não pode se sobrepor à importância dos jogos e à sensação do próprio jogador.
Não custa lembrar que o Gerson e o Wesley e o Arrascaeta já tinham sido poupados do primeiro jogo lá contra o Tátira, que também já achei um exagero. O Gerson ainda sentia uma dorzinha. O Wesley não tinha dor nenhuma. O Wesley só era questão de que o Felipe Luiz considerou que ele ter ido para a seleção e tudo teria um desgaste. Mas já deveriam ter ido para o jogo do Tátira. Não foram. O Flamengo conseguiu ganhar, jogando mal. Quase sofreu um empate na última bola. A bola bateu na trave, a bola do Tátira. Mas veio para cá. Aí a turma chegou e jogou contra o Vitória. Conseguiu ganhar de novo, ainda que estivesse também falhando em alguns momentos. Falhando. Fez 1-0, deu uma recuada, o Vitória empatou. No final, cruzamento do Luiz Araújo, o Bruno Henrique fez o gol da vitória. Então ficava dando aquela sensação assim de que nós podemos fazer tudo porque na hora H a gente resolve. Chegou na hora H, na Libertadores, no jogo do Maracanã, aquele que era o jogo para ter ganhado até com uma certa facilidade, popou e deu errado. Deu errado. Agora, muito culpa também de algumas escolhas que o Felipe está fazendo, que ele talvez tenha que rever. Eu mesmo fui um dos caras que pedi aqui o Juninho Xereca, como você chama, de titular, já que ele estava entrando e fazendo um golzinho ou outro. Mas ele não jogou nada nesse último jogo. Ele perdeu um gol no primeiro minuto, cara, que podia ter transformado aquela partida num passeio. E ele perde porque ele demora. Ele fica em dúvida do que fazer. O Arrascaeta estava entrando livre. Já que ele demorou, ele podia ter visto o Arrascaeta, tocado para o Arrascaeta, era gol certo, porque o Arrascaeta estava livre e o goleiro estava vindo para cima dele. Não, ele resolveu chutar e chutou em cima do goleiro, né? Vamos combinar. Chutou não foi nem um chute espetacular que o goleiro fez uma defesa monstruosa. Não, ele chutou em cima do goleiro. Se tivesse uma caixa de fósforo daquelas de goleiro de botão, de jogo de futebol de botão, de mesa, ali parado defendia também. Então, não está dando certo, cara. O Plata, eu sei que os analistas táticos amam o Plata. Amam o Plata. Não, o Plata recompõe, o Plata rouba a bola. O Plata tem que fazer gol e assistência, gente. Ele é atacante. É assim que ele joga na seleção colombiana. É assim que lá ele tem tanto prestígio. Aqui no Flamengo, ele é mais um jogador apagado. Então, não sei, o Felipe tem que repensar muita coisa. Sabe? Essa mania também, de vez em quando, de empilhar atacante, no final do jogo ele empilhou atacante de novo. Isso me lembra quem? Me lembra os posicionais todos. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, né? O link do canal de Renato Maurício Prado ficará na descrição como forma de créditos. Este jornalista que fez duras críticas a Felipe Luiz com a cabeça mais tranquila, mais calmo, de acordo com ele, fez uma outra análise relacionada à situação do Flamengo nesse momento, né? A forma que o nosso Mengão tem tido nas partidas, e ele deu a sua opinião acerca da derrota do Flamengo na última quarta-feira, que fez com que o presidente BAP tomasse atitude e pedisse explicações sobre ter poupado na principal competição sul-americana, né? E os bastidores rubro-negros parece que está muito quente. Se de fato houve essa cobrança, houve esse puxão de orelha por parte do presidente no diretor esportivo José Botto, com certeza agora as escolhas de Felipe Luiz serão outras, porque ele, por mais que seja treinador, ele tem conversado diariamente com José Botto e as decisões são tomadas em conjunto. Felipe Luiz é um treinador que está começando a sua carreira no mundo do futebol em uma equipe gigante, então ele não faria essas escolhas sozinho. Ele precisa ter o aval tanto da diretoria do Flamengo, assim como também de José Botto. Então, ter poupado 3 jogadores importantes causou um clima muito constrangedor e pode sim ter levado a primeira posição do Flamengo em risco. Se o Flamengo não conquistar 2 vitórias na Libertadores da América nos 2 próximos jogos, que serão fora de casa,
o Flamengo dificilmente será primeiro do grupo. Então, para você ser primeiro do grupo nesse momento, terá que conquistar vitórias fora de casa, já que o Flamengo tropeçou jogando no Maracanã. Então, tá vendo que Libertadores da América é complicado, é difícil. Uma equipe que nunca tinha jogado essa competição conseguiu bater o Flamengo, que vinha de 27 jogos de invencibilidade. Então, precisamos entrar firmes, precisamos entrar com o que tem de melhor nessa competição. Esqueça Campeonato Brasileiro. A prioridade tem que ser Libertadores da América. Claro, outro campeonato que também você pode colocar como importante é o brasileiro, mas em primeiro lugar sempre tem que ser Libertadores da América. Não foi isso que o Flamengo fez, né? E, na minha opinião, menosprezou o adversário por nunca ter jogado essa competição e decidiu poupar o que custou caro ao nosso Mengão com essa derrota. Para vocês, o Flamengo tem que poupar na Libertadores, no Brasileiro, ou tem que ir com força máxima nessas duas competições? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.